Bom dia, Tati! E aí, Dia, bom dia. tudo bom? Aconteceu, não sei se é normal isso, mas eu saí da aula tonta. Eu acho que mexi tão, fiquei tonta demais, assim, não sei se isso é normal. É, Minha é cabeça, normal. eu falei, Tem alguns movimentos que você não está acostumado a fazer, e aí acontece que o corpo ele não reconhece, né? E aí vai mexendo tudo internamente. saí frustrada. Eu falei, meu, será que isso é pra mim mesmo? Eu fiquei pensando, será que eu sou pra dança mesmo? Eu percebi agora, fiquei tonta e tal, será que... Porque tem pessoas que conseguem e tal, daí eu comecei a olhar pra mim como algo ruim, né? Eu falei, não, aí agora ontem eu fiquei, não, é pra você sim. É É, pra não é você sim, assim. pode parar. Você vai ver, se você for fazer de novo depois, você vai ver como já vai melhorando. Você vai ver como essa tontura já vai sumindo. Porque é isso, né? São os primeiros contatos com uma movimentação diferente. Então, o corpo ele vai se habituando, na verdade, à movimentação nova. Então, quanto mais a gente faz, mais o corpo ele vai se habituando, mais vai entendendo outras conexões, porque a gente faz outras conexões, né? É diferente do quando a gente faz uma aula de jazz, de balé, de hip hop. A gente não faz tantas conexões internas, assim que eu digo de órgão, de movimento do espírito, da mente, do pensamento. Então, isso traz um pouco de sobrecarga. Eu não sei, você ficou cansada no dia seguinte? Fiquei cansada. Se bem que eu também tô cansada É, porque a semana, nossa, meu trabalho corrida. tá, não tá, Mas é uma coisa que também dá essas aulas assim, é que a pessoa fica muito exausta, porque mexe com conexões que não está habituada, e a pessoa acaba ficando muito exausta, porque não é habitual dela, né? Não é habitual dela, então. Mas é normal, tudo isso é normal. Tem gente que chora, tem gente que começa a chorar do nada. Não é porque tá triste, mas que desencadeia algo, né? E aí a pessoa começa a chorar, começa, enfim. Acontece muita coisa, começa a tossir, tem gente que dá crise de tosse. Então é como se estivesse colocando mesmo outras coisas para fora, assim, né? O corpo ele tá processando as coisas de forma diferente. Então por isso que eu gosto, por isso que essa metodologia, assim, né? Eu gosto de passar, principalmente quando a pessoa tá começando a dançar, sabe? Que aí é legal trabalhar com quem está começando a dançar, com quem não sabe nada de dança, porque a pessoa, ela consegue ter uma primeira conexão com aquilo, e aí ela desenvolve melhor. Quando a pessoa já vem de um lugar do jazz, do balé, é mais difícil quebrar essa casca. Então é mais difícil ela entender que, eu não posso fazer passo, eu tenho que fazer outro tipo de movimentação. Então aí ela acaba, é difícil entrar, sabe, na aula. Mas eu gosto de dar aula para quem está começando por causa disso, porque assim, a pessoa é legal ver a pessoa descobrindo, sabe? É muito bacana. é interessante assim, né? Porque você explora assim o máximo do nosso corpo, né? Uhum. Tudo assim é explorado, né? E é o máximo que você consegue chegar, o máximo que você consegue, o É, mínimo que você consegue. Isso é muito legal, gostei muito. é uma benção. Eu queria que vocês dançassem só e ver como é que tá o corpo de vocês hoje. Como vocês já fizeram a aula, dá uma pesquisada, assim. Hoje a gente vai fazer bastante coisa diferente. A gente vai trabalhar com direção espacial, a gente vai trabalhar com cores, a gente vai trabalhar com elementos da natureza, no imaginário, né? Vai trabalhar um pouco de sequência, então quero que vocês desenvolvam uma sequência mais para frente do horário. Então a gente vai trabalhar tudo isso. E depois eu vou fazer um esquemão de oração no final, tá? Então, pode ir aí no seu momento, vou dar 5 minutinhos para vocês dançarem o que vocês quiserem. Vê como tá o corpo de vocês hoje, usa nível médio, alto, médio, baixo, usa as articulações, tenta pescar o que que a gente fez na outra aula e aí trazer isso para agora, só para você ativar um pouco do seu corpo. Eu vou até fechar meu áudio, não vou falar nada, para que vocês possam se concentrar aí. Agora vai começar a movimentar, a gente não vai parar mais, tá bom? Então, cansou, faz mais lento, tá? Mas não para. Vai fazendo no tempo de vocês, tá bom? Eu vou falando, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento partes do corpo. A semana retrasada a gente trabalhou articulação. Agora a gente vai trabalhar partes do corpo. Então eu vou falando as partes do corpo e vocês vão movimentando. Tudo sem música, tá bom? Vamos lá? Então a primeira parte que eu quero que vocês movimentem são as mãos. Dedos das mãos. Vai pesquisando aí como é que essa mão ela se comporta perto do seu corpo, longe do seu corpo. Isso. Elas fazem o mesmo movimento
ou hora elas fazem um movimento parecido ou diferente. Então, vai pesquisando como é que essa mão ela se movimenta. Quais são as possibilidades de movimentação de mão dessa parte do corpo? Isso. Isso, vai experimentando ela nos níveis, vai vendo como é que ela se comporta. Você pode olhar para as mãos ou não olhar para suas mãos. Então, estabelecer uma relação do seu olhar com uma parte do corpo também é interessante. Você pode usar velocidades, pode usar pausa, lentíssimo, lento, velocidade normal, acelerado, aceleradíssimo. Então, vai passando um pouco aí por algumas variações. A gente já fez um pouquinho de mão a semana passada, articulação, mas agora eu quero que vocês pensem na mão como um todo, como uma parte só. Então, quais são as possibilidades de uma mão encostando na outra? Então, vai trabalhando todas essas possibilidades de movimentação da mão. Isso. E vai entendendo como essa parte do corpo também pode louvar a Deus, como cada parte do corpo, ela tem um significado. Se você faz uma coisa, como é que isso comunica? Então já vai pensando sobre isso, mudando a parte do corpo, agora a gente vai fazer pés. E aí nos pés eu quero que vocês pensem a mesma coisa. A gente já fez na outra aula articulação, porém pensa mais nessa parte inteira, na relação de um pé com o outro, na relação com o chão, com o espaço, com a topografia. O que que é topografia? É você tentar desenhar linhas no chão. Então, imagina linhas sendo desenhadas no chão. Como é que na palavra os pés são trazidos, né? Como é que em vários versículos que fala quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, né? Que fala a palavra que calçar os pés no evangelho da paz. Então, já vai pensando sobre isso. Como o pé de vocês é uma coisa muito importante, essa parte do corpo que finca vocês na rocha, que é Cristo. Então, vai movimentando e vai pensando sobre isso. E a palavra também fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar a cabeça de escorpiões e serpentes e toda a força do mal e nada nos fará dano algum. Então, tem muitas passagens relacionadas aos pés. Então, vai movimentando e vai pensando sobre isso.
Tem lá em Salmos também 18, 33 e 34. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Aí, falando de mão, treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Então, você vê que em toda a Bíblia, o Senhor traz partes do corpo para conversar com aquilo que a gente tem que fazer. Então, vamos pensando nesse lugar. Mais um pouquinho de pé. E agora a gente vai movimentar a cabeça. Então, imagina lá a mente de Cristo sobre você, a expressão de Cristo no seu rosto. O nosso rosto traz mesmo para o seu sorriso, né? Lembra lá dos cinco sentidos da aula passada? Traz para o seu sorriso, traz para o seu olhar. Lembra lá da passagem de Efésios 6 sobre o capacete da salvação? Que a cabeça é o lugar onde Jesus coloca a nossa coroa, como servos, como amigos, como irmãos, e a gente devolve essa honra para Ele. Então, trabalha agora um pouco essa cabeça. Se ficar tonta, dá uma paradinha, ou faz mais devagar, faz só o olhar, a boca. Brinca um pouco com o seu rosto, faz um pouco de careta. Entende aí também esse lugar da brincadeira, onde Deus não é um Deus sério. Muitas vezes ele é, mas ele é um Deus brincalhão. Ele pede pra gente ser como criança, então brinca um pouquinho com o seu rosto. E agora a gente vai passar para o quadril. Então tem lá a palavra para a gente cingir os nossos lombos com a verdade. Então trabalha essa verdade aí que tá nesse lugar. Às vezes a gente não trabalha tanto o quadril, né? Porque infelizmente ele é colocado em outros lugares hoje em dia, mas é uma parte do corpo muito importante, onde a gente recebe o cinturão da verdade. É nessa região do umbigo, da nossa virilha, é onde a gente pare um filho, é por onde a vida se dá. Então, coloque em liberdade um pouco esse quadril hoje, sem amarra, sem julgamento. Então, trabalha o redondo do quadril, como ele dobra, como ele vira para um lado, como ele vira para o outro, como ele torce.
Não tenha vergonha de mover o quadril, de aproveitar esse movimento, de mexer. Pense em mexer os órgãos dentro desse lugar, dentro da bacia. Quais são os órgãos que estão aí dentro, que estão se movendo junto quando você move o quadril? Isso. Agora a gente vai começar a movimentar um pouco os braços. Então, do quadril, vamos para os braços. E aí tá incluso o ombro, o cotovelo, o pulso. Isso, entende como ele vai para frente, como ele vai para trás, como ele vai para os níveis. Trabalha agora pernas. E deixa o corpo ir trabalhando sem você raciocinar. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, deixa o corpo entrar no fluxo. Lembra que eu falei da primeira aula sobre o fluxo corporal? Fluxo do movimento, quer dizer, deixa o corpo tomar o controle. Deixa o corpo ir. Não fica raciocinando muito. Ah, eu vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo. Vai trabalhando só pensando em trabalhar a parte do corpo e deixa o seu corpo fluir sozinho.
E agora a gente vai passar pelo tronco. O tronco é um pouquinho mais difícil, ele pega a base ali da coluna, quase no cóccix, e aí ele sobe até a cervical, pegando o ombro. Então, pensa em torcer a coluna, pensa em ir para o lado, pensa em ir para o outro. Então, trabalha bem essa extensão das colunas. Contração, barriga, estômago, plexo solar, os peitos. Então, vai trabalhando esse lugar do tronco. Continua e deixa a mesma coisa. O corpo toma conta desse movimento. Então, vai entendendo como é que a coluna vai entrando nesse fluxo, sem que você tenha parar para raciocinar. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, deixa a coluna entrar nesse fluxo. Continua movendo o tronco. A gente vai entrar em outra instrução agora. Não precisa parar para me ouvir falar. Vai fazendo, vai ouvindo. Que são duas partes do corpo em relação. Então, a gente primeiro vai mover pernas e braços. Então, estabelece uma movimentação de relação entre suas pernas e seus braços. Pode fazer a mesma coisa, pode fazer coisas opostas. Eles podem se movimentar juntos ou separados. Então, pernas e braços por enquanto. E aí a gente vai fazendo assim. Eu vou falando e vocês vão fazendo as duas partes em conexão. Isso, e determina também velocidades. Não esquece também de trabalhar toda a gama de velocidades que a gente tem. Então, lentíssimo, lento, acelerado, aceleradíssimo. Então, vai trabalhando esse lugar também das velocidades. Vamos trabalhar agora cabeça e quadril.
tronco e pés. Mãos e pernas. Braços e cabeça. Aí, aos poucos, vocês vão movimentando o corpo inteiro com velocidades. Então, movimenta aí todas as partes do corpo. Se você quiser fazer duas partes em relação, pode fazer, mas aí você vai escolher. Então, escolha mover o corpo todo ou duas partes em relação agora. E trabalha pausa, lentíssimo, lento, velocidade normal, acelerado, aceleradíssimo, nível alto, médio, baixo. Trabalha um pouco do que a gente viu a aula passada também, das oposições.
Também movimento micro, macro. Então, lembra dos movimentos pequenininhos de partes do corpo, ou de movimentos grandes, que usa mais espacialidade. Então, agora movimenta o corpo todo. Ou duas partes em relação. Tati, nesse momento agora tenta não olhar mais para o chão. Tenta levantar o seu olhar para o horizonte. E se vocês quiserem, pode fazer, pode experimentar também uma parte do corpo liderando o movimento do corpo todo. Então, por exemplo, você vai mover só o braço e aí o resto do seu corpo movimenta junto com o seu braço. Mas o braço é quem lidera a movimentação. O braço, ou então a cabeça, ou então a perna. Então, ela começa a movimentação e o corpo responde. Então, tentem fazer isso também, de uma parte liderando o movimento do corpo todo. Mais um pouquinho, trabalha mais velocidade agora. Mais a gama de velocidades. Trabalha o lentíssimo, trabalha o lento, trabalha a pausa, o acelerado, o aceleradíssimo, trabalha o movimento micro, trabalha o movimento macro, níveis, alto, médio, baixo. Trabalha bastante agora isso tudo. Só mais 5 minutinhos. Então, trabalho que você ainda não trabalhou.
Vai finalizando devagar. Então, vai deixando o corpo cessar esse movimento, bem devagar. Entra numa pausa quando você finalizar, fecha os olhos, vê o que está reverberando no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Então, percebe se tem alguma coisa, alguma imagem, algo que Deus está te dizendo. Então, como é que você está agora? Como é que você está? Como está o seu corpo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar um pouco de direção espacial. E aí, depois, eu vou dar 20 minutinhos para vocês montarem uma sequência. Então, vamos lá, vamos levantar. Isso que eu vou passar para vocês são as direções espaciais de Laban. E a primeira direção que a gente tem é o nosso centro. Isso que eu falei para vocês aqui do centro, né? Do quadril, dos órgãos, fica aqui. Esse aqui é o nosso centro. Frente, trás, lado, lado. Ok? Isso aqui que eu estou fazendo com a minha mão, eu estou fazendo no nível médio. No nível alto, é frente, trás, lado, lado. Ok? Então, ó, vamos por partes. Nível alto, nível médio e nível baixo. Então, nível alto. Frente, vem comigo, pode fazer comigo. Frente, trás, lado, lado. Ok? Diagonal frente, diagonal frente esquerda, diagonal trás e diagonal trás. Essas são as direções do nível alto. Todas as direções são nas mesmas direções, tá? Em todos os níveis. Então, frente, trás, lado, lado. Diagonal, frente esquerda, diagonal, trás, diagonal, trás. Nível médio é a mesma coisa. Frente, trás, lado, lado. Diagonal, frente esquerda, diagonal, trás e diagonal, trás. Entenderam que é sempre a mesma direção, é sempre o mesmo desenho. E embaixo é a mesma coisa. E frente, aqui na frente, trás, lado, lado, diagonal, 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 diagonal. Vamos lá, tudo agora? Começando lá de cima, eu vou falando, tá? Então vamos lá. Primeiro, o nível alto. E frente, trás, lado, lado. Diagonal frente esquerda, atrás, isso, e atrás. Nível médio, frente, trás, lado, lado. Diagonal frente, diagonal trás, diagonal trás. Frente, atrás, do lado. Diagonal frente, diagonal trás, diagonal trás. Ok? Então, eu quero que vocês imaginem essa direção não na extremidade dela. Eu quero que vocês imaginem essa linha passando no corpo de vocês. Então, por exemplo, eu vou fazer um movimento para cá, né? Então, tá vendo que ele veio de uma diagonal atrás ali e ele veio para frente? Ou então, ele vai para frente e aí depois ele vai para outro lugar? Sei lá, uma diagonal atrás, uma diagonal frente. Então, o movimento, ele vai sempre passar pelo centro do seu corpo. Eu quero que vocês raciocinem um pouco sobre isso, tá? Que o movimento, ele não é uma extremidade aqui, sozinha, mas ele passa sempre pelo centro, a linha sempre vai passar pelo centro do seu corpo. Então, o que que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão fazer uma sequência simples de 3, 4 movimentos, bem simples, utilizando tudo que a gente viu na outra aula e tudo que a gente viu hoje. Então, lembra da outra aula? Tem articulação, tem oposição, tem parte do corpo dessa aula, tem duas partes do corpo em relação, tem o corpo todo. Lembra que tem os níveis, alto, médio e baixo?
velocidades, micro, macro movimento, expansão, contração. Tentem moldar algo aí no corpo de vocês e tentem utilizar essas direções. Então, por exemplo, a minha cabeça vai para diagonal frente, enquanto o meu pé vai lá para diagonal trás, tá? Mas não fica raciocinando dessa forma, não. Faz o movimento, então, ó, vou utilizar meu braço, ele vai passar para cá. Então, ele passou para frente do meu corpo. Agora, sei lá, o meu quadril vai para o lado, sabe? Então vai brincando com essas direções. Não se julguem, façam o que vocês entenderem de fazer, tá?
Mais 5 minutinhos, hein, meninas? Se terminou, me sinaliza aqui. Tá. É, é,
Vai finalizando, Tati. Hum. Aí, muito bom. Muito bom. Você tinha falado do seu equilíbrio, né? É questão de trabalhar mais o seu pé no chão. Trabalha bem esse pé no chão, tá? Essa transferência de peso entre o pé e outro. Mas lá na primeira aula que eu dei, faz bastante esse exercício, vai te ajudar muito.
Vai finalizando devagar, Drica. Oh, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Tenta colocar mais firmeza nas suas mãos. Não é nem mais firmeza, é mais assim, pensa no movimento indo, sabe? Pensa no movimento chegando no final dele. É, você estava fazendo isso. Pensa no movimento chegando no final dele, tá? Não tanto assim, mais largado, mas assim, deixa o movimento ir até o final. Deixa a mão trabalhar bastante, tá? Nesse segundo momento agora, a gente vai trabalhar um pouco dos quatro elementos: terra, ar, água e fogo, relacionados a um verbo. Então, por exemplo, eu vou falando, tá, para vocês. Por exemplo, terra, moldar, ar, voar. E a gente vai trabalhar isso juntamente com as cores. Só que eu quero que vocês trabalhem as cores, eu vou falando as cores e vocês vão trabalhando no imaginário de vocês, tá? Cada cor, ela representa um universo. Então, não sei se vocês já viram ministração com bandeira, né? A gente usa bastante as cores das bandeiras. Cada bandeira, ela tem uma cor específica. Por quê? Porque cada cor tem um significado diferente. Só que eu quero trabalhar com vocês aqui, que é o que eu tenho trabalhado já faz um tempo, é a cor através da sua imaginação e através do seu pensamento, aliando ao movimento. Então, a gente vai começar a trabalhar o primeiro elemento aliado a uma cor, o segundo elemento aliado a outra cor, tá? Vai ser mais tranquilo essa parte. Do começo não tem muitas grandes movimentações assim, e vocês ficarem exaustas, mas depois eu quero que vocês tentem colocar isso no exercício que a gente finalizou o primeiro tempo. Então, a gente vai voltar para o que a gente fez, para o que vocês fizeram. E aí, eu quero que cada uma também pense em algum motivo de oração, tá? Porque aí, o que eu quero fazer? Eu quero que cada uma ore pela outra utilizando o movimento, tá? Então, não precisa necessariamente estar com o vídeo, com o áudio aberto, mas as duas vão estar dançando juntas, mas a gente vai chegar nesse lugar, tá bom? Então, vamos lá? Alguma dúvida? Fala, Drica. Tá fechado o mic. Então a gente está falando terra, ar e fogo, certo? E água. E água. É, a ordem. E, Vocês querem e as anotar? cores, Vocês querem quero, eu anotar tô já? Então, anotando. vamos lá, ó. Então, o primeiro é terra, que é moldar. O verbo é moldar. A cor é bronze e cobre. E tem a ver com fogo para refinar. Ai, pode falar outro? Pode. Dois é a água, que é o flutuar. As cores são turquesa, que simboliza rio de Deus, cura, santificação. Azul, Espírito Santo, profético, graça, restauração, divindade. E verde, que seriam saúde, novos começos, também restauração, cura, colheita. Então, na água a gente vai trabalhar essas cores. Aí, próximo. Vou pegando, né? Qualquer coisa eu volto. Próximo é o ar, que é o voar, o verbo. No ar a gente tem o branco, que é pureza, santidade, verdade, paz, purificação, vitória, glória. E a gente também tem o roxo. Pode ser todas as variações, tá? Isso que eu tô falando, roxo, lilás, tá? Domínio, nome de Deus, realeza, herança, promessas, majestade. E o último é o fogo. O verbo é irradiar. Aí entra o vermelho, que é o sangue,
coragem, guerra, sacrifício, amor, redenção. Temos o laranja, que é fogo e louvor, e o amarelo, que é alegria, celebração, luz, glória revelada e óleo do Espírito Santo. Ok? Ok. Depois você consegue mandar isso pra gente, Dani? Mando sim, para vocês terem direitinho. Tá. É, então, vamos começar pelo terra, tá? Então, é uma movimentação mesmo, mais relacionada ao moldar. Então, eu vou falando, vocês vão fazendo. Sem muito raciocínio, tá? Pensa mais em não moldar somente com a mão também, em outras partes do corpo. Porque o moldar, esse lugar da terra, ele tem um lugar um pouco mais firme, é uma movimentação um pouco mais firme. Então, imagina como se você estivesse moldando um barro mesmo, se moldando novamente. Então, a cor sendo bronze, cobre, até às vezes entra a variação de preto. É aquela coisa do Senhor moldando você novamente, do Senhor entrando ali e realmente fazendo de novo o vaso, tá? Então, vai movimentando partes do corpo, articulação, nível alto, médio, baixo. Que mais? Micro, macro movimento, tudo que a gente fez. Só que agora vocês vão pensar em moldar, tá? Moldar o espaço. Então vai lá. A instrução é terra, moldar e a cor é bronze e cobre. Então, um movimento um pouco mais firme, talvez um pouco mais lento também. E vai imaginando essa cor. Sempre. Enquanto você está fazendo, vai imaginando essa cor. Então é como se o Senhor estivesse aí te moldando novamente. Pense em moldar coisas da sua realidade, coisas da sua vida que você quer moldar, que você quer transformar, que você quer quebrar e fazer de novo. Então vai trazendo isso para o seu movimento. Então vai trabalhando isso com a perna de vocês, com o pé, com o tronco. Então trabalhe esse moldar e traz a cor para sua imaginação. É como se cada movimento você tivesse pintando o espaço dessa cor. Então, pintando o seu corpo dessa cor, pintando o espaço dessa cor. Então, imagina seu corpo cheio de tinta e essa cor tá ali, reverberando, saindo de você. E aos poucos a gente vai transicionando para a água, que é o flutuar. Então, a água.
Ela tem um outro lugar, o movimento é bem leve. É como se você estivesse flutuando aí no espaço. Então, um movimento leve, movimento que não tem muita direção no espaço. Então, o movimento vai, ele corre igual uma água mesmo, de um rio, de um mar. Traz essa imagem no seu pensamento. E pode ser tanto rápido quanto lento esse movimento. Vai depender muito do que a sua imaginação está trazendo. E aí, as cores são turquesa, azul e verde. Então, se imagina toda pintando você com essas cores e o espaço com essas cores. E pensa aí nesse rio de Deus, nessa santificação, nesse fluir de vida, nessa graça, nessa saúde, nesses novos começos. Lembra que a gente falou muito disso semana passada, de novos começos, de restauração, de colheita. Então, vai trabalhando a cor dessa água, desse flutuar. Turquesa, azul e verde. Pode ser qualquer gradação dessas cores, um azul mais forte, um azul mais claro, um verde mais gritante, um verde mais clarinho, como vocês estiverem imaginando mesmo. Então, flutua, pensa nesse rio, nesse mar, nessa água corrente, dentro lá do seu corpo também, e vai entrando nesse lugar da água. E aos poucos você vai transicionando para o ar, que é um voar. Então, pensa bastante no vento batendo nas árvores, nas folhas. Então, é um movimento um pouco mais direto, ele tem uma direção no espaço, ele tem uma velocidade mais rápida e ele é um pouquinho mais firme do que o flutuar, ele não é tão leve. Então, o voar, ele tem uma firmeza maior, porque ele sabe onde está indo. Então, o vento, ele tem uma direção específica, então trabalha essa direção. E as cores são branco e roxo. Então, pensa lá em gradação de cor do céu, lilás, rosinha, pureza, santidade, verdade, paz, purificação, vitória, glória, roxo, domínio, realeza, herança, promessa, majestade. Então, é um lugar de autoridade. Esse lugar aí do voar é um lugar de autoridade. Daqui a pouco tá acabando aqui. Então, vai deixando esse movimento cada vez mais direcionado. Pensa nos pássaros voando, na autoridade que eles têm, na águia, principalmente, ela tem esse lugar da vitória, da glória, do branco, da realeza, da majestade, da herança.
E devagar a gente vai transicionar para o fogo, que é o irradiar. É como se você estivesse agora realmente jogando tudo para fora que o Senhor te entregou. Então, irradiar é uma velocidade um pouco mais rápida, então não tem muita direção no espaço. Então, pensa nessa imagem do fogo mesmo. Quando o fogo alastra, o que que acontece? Como é que o fogo ele se comporta? Então, as cores são vermelho, sangue, coragem, guerra, sacrifício, amor, vida, redenção, purificação, laranja, louvor, fogo, Espírito Santo. Então é tudo aquilo que vai para fora de nós, que alcança outras pessoas. Amarelo, alegria, celebração, luz, glória revelada, óleo do Espírito Santo. Então trabalha esse irradiar, como se todo o seu corpo tivesse lançando para o espaço essas cores. Então trabalha esse lugar aí da guerra espiritual também, que é o lugar do fogo também. E aos poucos começa a entrar um pouco na sequência que a gente fez ali do exercício do antes do intervalo e tenta identificar na sua sequência, na sua movimentação, aonde estão esses quatro elementos. Aonde tem um flutuar, aonde tem um moldar, aonde você pode encaixar um voar. Então, não necessariamente você precisa pegar todos para fazer, mas identifica na sua movimentação o que que você mais está utilizando. É um moldar, é um flutuar da água, é um voar do ar, é um fogo irradiar. O que que mais está aparecendo no seu corpo e o que você quer também. Então começa a orar aí por você, através dessa movimentação. O que que você quer para você nesse momento da sua vida? Imagina as cores e coloca isso na sua movimentação. Então vai entendendo aí nessa sequência e agora é um momento de você com você mesma, de você entender a sua dança, entregar essa adoração ao Senhor. Se quiser cantar um novo cântico, como a gente fez na outra aula, se você quiser apenas orar e dançar, mas vai trazendo essas cores. Eu vou falando de novo as cores para vocês. Então lembra lá que a terra é o moldar, que é transformar o velho homem, a velha natureza, para que Deus possa fazer algo novo. Então bronze, cobre, cor de terra mesmo. Água, flutuar. Todas as variações de azul, turquesa, verde, que significa cura, fluir de vida, profético, restauração, saúde, novos começos. Ar, voar, branco, roxo, tem a ver com a realeza de Deus, com a santidade de Deus. Então, você busca mais santidade, mais realeza, trabalha esse branco, esse roxo, esse voar, mais direcionamento, mais purificação, mais verdade, mais promessa. Ou se você quer irradiar mesmo para o mundo, é a verdade de Cristo, que seria o fogo.
Sangue, coragem, guerra, sacrifício, redenção, amor, vida, louvor, celebração, que aí seria amarelo, laranja e vermelho. Então vai trabalhando isso só você. E aos poucos vai finalizando esse lugar, vai entrando no lugar de pausa. Se tem algo que o senhor está falando com você, se tem algo que está vibrando aí no seu interior, como é que é? Como é que estamos? E quando vocês finalizarem esse momento, a gente vai passar para o nosso último momento, que é aquele momento que eu falei para vocês de cada uma expõe algo que precisa de oração, precisa ser transformado, e aí eu quero que as duas ministrem uma sobre as outras. Quer falar alguma Será? coisa, Drica, de hoje, sobre hoje já? Ah, assim, essa questão hoje, assim, por exemplo, que nem eu senti agora, né? Porque assim, a gente entra num movimento usando aí, né, o ar, terra, água, fogo, e a gente entra também numa área de uma batalha, né? E eu acho que isso, assim, que me deixou até assim, nossa, eu comecei assim, sabe, dançar e de repente, sabe, comecei realmente assim, sentir realmente assim, sabe, que eu tava entrando numa luta, assim, numa guerra, sabe? E uma coisa que eu ia até passar para ela orar, que era pela minha área sentimental, né? Que isso tem assim, tipo, pesado bastante para mim. Então, assim, foi um momento bem assim, bem diferente e ao mesmo tempo como se o Senhor tivesse ali, sabe, tipo, me limpando, me reconstruindo, sabe, me moldando. Então, assim, é um misto, sabe? Um tempo muito diferente e uma forma, né, de adorar, de louvar, de orar diferente. Porque é uma oração, né? Uma oração com o corpo, uma oração com expressão. E eu acho que às vezes vale até muito mais do que as palavras que a gente coloca para fora, né? Quando a gente se deixa realmente levar. E foi assim mesmo que eu me senti, sabe? Nesse último tempo, assim, principalmente, mexeu muito comigo. Uau! E nas pausas que a gente teve também, sabe? Eu fiz algumas anotações aqui, conversando com Deus e tudo.
É um tempo muito bom de ministração, Que bênção, aprendizagem e ministração. que bênção, que bênção. Eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque é isso, né? A gente descobrir caminhos para que a gente possa se curar, né? No secreto, com Deus, em oração. E é aquela coisa, aquela canção, né? Quando as forças se acabam, tudo que eu tenho é te adorar, né? E pra gente que adora Yes. com dança, né? Que a gente dança, a gente se movimenta, isso pra gente é muito incrível, porque quando você tá movimentando, você tá realmente mexendo com coisas dentro de você, né? Não só aqui na fala, no pensamento, mas o seu corpo ele tá vindo junto, o seu espírito vem junto, a sua alma vem junto. Então, por isso Aham. é muito poderoso, né? Eu falo que tem uma aceleração muito grande quando a gente só ora ou quando a gente ora e movimentando. Eu acho que as coisas as coisas acontecem mais rápido, sabe? Assim que eu falo, né, de cura, de coisas que a gente precisa ser curada e Deus fala com a gente, de direções que a gente precisa. Então, eu creio muito no movimento dessa maneira, sabe? Não só numa apresentação de igreja, no louvor, no evangelismo, mas eu creio muito no movimento dessa maneira, sabe? Que no secreto e ali, quando a gente está movimentando, Deus vai fazendo, Deus vai operando milagres ali. Eu creio muito nisso. Amém. E aí usa isso para orar, para, enfim, né? Porque é muito poderoso mesmo. Por que eu trabalho com 4 elementos da natureza? Não sei. Deus entregou isso para mim tem uns 1 ano e meio e até então eu fui juntando uma coisa com outra, sabe? E é engraçado porque cada elemento traz uma força, né? Cada elemento traz uma coisa que faz parte de nós, né? Da nossa criação. Que Deus criou o universo e criou a gente, então tá tudo interligado, né? Como é que isso fala, né? Através da movimentação é incrível. Quer falar alguma É, coisa, Tati? Foi muito bom, assim, eu acho que a minha expectativa estava baixa perto do que aconteceu, assim, sabe? Não pela aula, mas por mim, assim, né? Eu não sabia se eu conseguiria responder ou absorver aquilo que iria acontecer, assim. Então, tem vezes que eu me coloco nesse lugar de comigo não acontecem essas coisas, assim, sabe? Ou, tipo, eu coloco no lugar de inferioridade, ou que as coisas não vão acontecer comigo, ou que Deus não vai falar comigo. Então, eu tenho sempre que lutar com esse negócio de comparação, de inferioridade. E enquanto eu dançava, uma das coisas que eu fui deixando, né, e permitindo que o Espírito Santo falasse e tirasse, era esse lugar, né? Tanto que eu tava, como eu te falei no início, né, eu tava achando que não era para mim a dança mais, porque eu tava ficando tonta, em algumas vezes no secreto, quando eu comecei a querer adorar o Senhor com dança, eu me sentia muito esquisita, como se estivesse forçando algo com Deus, como se estivesse querendo mostrar algo para Deus que não era aquilo que Ele queria, e era a minha vontade querendo se aparecer, sabe assim? Então aquilo vinha na minha cabeça como se estivesse aparecendo, se exibindo, e não combinava comigo, então para com isso. E então essas vozes dentro de mim, e enquanto eu dançava agora, né, eu vi, né, eu fui mentalizando ali, né? Mas eu vi como se fosse a parte da água, eu vi como se fosse um riacho correndo, né, ao meu redor ali, e um riacho muito pequeno, assim, e ele corria com uma água bem tranquila, ela vinha caindo, escorrendo, e o barulhinho da água escorrendo, e aí quando eu comecei a dançar, é como se a água estivesse saindo desse canal, assim, né, e dançasse e brincasse comigo também, né. E na parte do fogo eu vi como se eu estivesse dentro do fogo, como se fosse chamas subindo assim na minha direção, no meu corpo, né? E eu achei isso muito, muito, muito forte, assim, né? Porque é como se isso tivesse dentro de mim, né? Esse fogo, eu sempre achei que a minha dança, assim, era meio estilo fogo mesmo, assim, porque no fim das contas eu conectei aqui, né? Eu vi a água, tudo, mas o fogo e o ar é como se tivessem as duas conexões no meu coração, assim, porque é essa chama, é esse ardor que eu quero jogar para fora para que o ar transmita isso para as pessoas e as pessoas possam perceber esse fogo que não é eu, né? É o próprio Espírito Santo e elas possam se permitir viver isso, né? E deixar que o Espírito Santo também as conduza a esse lugar de arder, né? De não conseguir apagar mais, não se ver mais longe desse fogo, né? Porque longe desse fogo é como se fosse só cinzas, né? Igual você fazer um churrasco e depois no dia seguinte só tá lá as cinzas, assim. E aí você lembra daquilo, aquele momento bom e queria que tivesse mais churrasco aqui, né? Digamos, esse é o exemplo banal, assim, que eu tô usando, mas o fogo é quem traz a vida, assim. Então, não querer que as cinzas apareçam, mas que o fogo continue queimando, né?
E esse fogo vai, consequentemente, arder no coração das pessoas. E quem vai levar isso é o ar, né? No meu coração ali é o ar que vai levar esse fogo, esse Espírito Santo para as pessoas, contagiar elas. Então, para mim foi muito bom, assim, ter a expectativa, como eu falei, superou minhas expectativas, assim, né, em relação a mim, né? Eu achei que eu não ia ter nada para escrever, nada para falar, mas foi muito bom. Que bênção, que bênção. Vamos fazer então o nosso último exercício? Então aí agora eu queria que vocês falassem o que que vocês querem pedir de oração, uma para outra. E aí, por exemplo, eu preciso que você ore por isso, né? E aí eu quero que cada uma dance em cima dessa oração, uma orando pela outra, mas no movimento. Um pedido de oração para uma dançar para outra, tá? Então as duas vão dançar ao mesmo tempo, só que eu quero que vocês ministrem isso sobre a vida da pessoa. Então, identifica qual a cor que você tá querendo que, qual a cor relacionada a isso, tá? Fazendo uma oração uma pela outra. Eu quero pedir pela minha vida sentimental. A cor eu pensei no azul. Hum, É, a hora que você falou, eu vi azul turquesa, amém. tipo cores de água, assim. Então, Tati, você vai fazer essa movimentação, tá? De água, de Tá. flutuar, e aí liberando ela, liberando esse lugar para ela. O meu, eu acho que eu quero me libertar, acho que das comparações, das inferioridades, assim, sabe? Quero ter liberdade nisso. Sim. O que que você acha que é? Eu acho que é Relacionamento. ar. Acho que é ar. Qual? Eu tava pensando em ar também, no roxo, né? Porque quando a É, gente tem a que, nossa identidade firmada em Cristo, a gente sabe quem a gente é, né? Então, Drica, aí a Drica então vai dançar ar, voar, branco e roxo. Branco ou roxo, né? E trazer esse lugar da verdade, da vitória, da glória, da purificação, da santidade, do sim. domínio, do nome de Deus sobre a vida da Tati, da realeza, que ela é sacerdócio real e santo, ela é herança do Senhor, e das promessas, né? Para se cumprirem sobre a vida dela. Amém? Amém.
e vamos finalizando aos poucos. Aí, meninas, glória a Deus, hein? Muito bom. Bênção. É isso. Trabalhem nisso na vida de vocês, tá? Quando vocês quiserem, se precisarem de cura, de libertação, vai pro movimento. O movimento é muito poderoso. A gente às vezes a gente acha que não, né? Mas o movimento ele é muito poderoso, né? Então, vão para esse lugar sempre quando vocês puderem. Amém? Vai fazendo em casa. Que é, eu falo, né? Você faz 5 minutinhos por dia, não precisa fazer, tipo, 1 hora, 10 minutos. Não, faz pouquinho só no seu secreto ali, coloca em prática, mexer o corpo, articulação, níveis, vai fazendo isso que o corpo ele vai entrando ele vai reconhecendo esses novos lugares, tá? Tanto de Uma coisa que eu gostei também, uma coisa que eu gostei também é a questão do sem música, né? É como Uhum. se a gente estivesse prestando uma música também, né? Sim, sim, eu gosto bastante de trabalhar sem música, até para que você entenda o que está acontecendo no teu corpo, né? Porque às vezes a música ela te leva para um outro lugar, né? E aí você Uhum, é como se fosse uma muleta, né? A música às vezes sim, em exercício assim, a música é uma muleta, porque você vai sempre para o ritmo da música, você vai sempre para a velocidade. Então é bom a gente reconhecer esse movimento na gente, sabe? A nossa identidade. Eu falo, cada um tem um movimento específico e a gente precisa aprender a identificar isso, sabe? sim. Então é isso, meninas. Obrigada. Foi muito Que bom agradeço, Bri. estar com vocês. E quando surgirem outras oportunidades que eu for abrir turma, eu aviso vocês. Tá bom? Tá, Ai, pode obrigada, avisar assim que Bia. eu quero fazer todas as vezes que tiver. Muito Aí a gente obrigada, vai mas não foi. aprofundando, tá bom? E Tá estarei bom. Obrigada, respondendo por vocês, tá? Com certeza. Abençoe também. vocês. Bom final de semana. Pra vocês também. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau. Abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.